Shabbat Shalom, meus amados. Bem-vindo para mais um estudo, né, no Sabá. E hoje, como eu falei semana passada, eu vou dar prosseguimento ao que a gente começou a falar na semana passada. Eu quero falar hoje sobre as 4 leis, né, de Atos 15. As 4 determinações do Concílio de Jerusalém pelos apóstolos de Atos capítulo 15. Antes disso, eu quero falar, porque algumas pessoas acabam perguntando, essa questão da lei, da graça. Queridos, a graça sempre existiu na palavra de Deus. Deus, ele é gracioso desde antes da fundação do mundo. Então, Adão achou graça aos olhos do Senhor, Noé achou graça aos olhos do Senhor. Os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, acharam graça aos olhos do Senhor. Então, a graça, ela é citada em todos os momentos na antiga aliança. A grande questão é que, com o advento da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus, o Messias, o Yahushua HaMashiach, nosso Senhor, a graça, ela foi estendida também, não só aos judeus, mas aos goíns, aos gentios, para todas as nações da terra. Ou seja, houve uma plenitude, uma promessa, né? Uma profecia que havia de se cumprir. A profecia de Abraão, né? A profecia de Malaquias, onde o Senhor diz a Abraão que em ti serão benditas todas as nações da terra. E Malaquias disse, né, que os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, que o Espírito ia ser derramado sobre toda a carne. Então, a graça é exatamente isso, a extensão, né, da salvação, do amor, do poder, da misericórdia de Deus para todos os povos da terra. Não quer dizer que a graça não existia, ela sempre existiu. O povo judeu achava graça aos olhos de Deus. E deixando de controvérsia sobre essas questões da lei, da graça, eu acho muito interessante fazer esse tipo de pergunta. Porque hoje eu estou no tempo da graça, hoje eu não preciso guardar a lei. Peraí, como não? Como não guarda a lei? Todos guardam a lei, né? Se você olhar para os 10 mandamentos, alguém aí que é cristão rouba? Eu acho que não. Alguém é que cristão mata? Prostitui? Estou falando cristãos, não estou falando qualquer tipo de pessoa. Pessoa que é cristão mata, rouba, prostitua, não honra pai, não honra mãe, não ame a Deus como seu único Deus, não usa o nome de Deus em vão. Ou seja, eles já praticam, se eu for citar aqui, irmãos, muitas coisas da lei. A questão não é essa. Eles usam esse argumento para ignorar pontos da lei que eles não querem guardar. A questão é essa. Não é que não guardam, guardam muitas coisas, praticamente quase os 10 mandamentos, se é pregado hoje em todas as igrejas cristãs, evangélicas, né? Muitas outras questões. Por exemplo, tem coisas que estão na Torá, ou na lei, que são parte vamos dizer assim, de parte jurídica, né, de muitos países. Por exemplo, no Brasil, um dos 10 mandamentos é não cobiçarás nada que é do teu próximo. Ou seja, também tem um mandamento que diz que não darás falso testemunho. Está lá em Êxodo 20. O que é não dar falso testemunho? Artigo 171 da Constituição Brasileira. Estelionato faz parte disso. Estelionato é um tipo de falso testemunho, de engano, né? Também um tipo de cobiça. Então, como nós não guardamos a lei? Se você pegar o Código de Legislação Brasileira, muitas coisas que estão aqui na Torá estão lá no Código de Legislação Brasileira, das legislações dos países como os Estados Unidos. Então, isso é uma falácia falar isso, é falácia. Então, a grande questão é que eles querem dizer, eu até entendo, que é não atribuir salvação com relação à lei. Isso eu concordo. Agora, falar que você não deve fazer tal coisa, isso eu discordo. Entende? Porque eles já fazem isso. A questão é que ignoram outras coisas, entende? Outras coisas, ignoram completamente. A grande questão aqui que vocês devem entender é o seguinte. Nós devemos fazer uma separação bem clássica entre pessoas que desejam ser salvas ou somente observar uma questão de salvação, né? E pessoas que querem verdadeiramente ser discípulos de Yahushua HaMashiach, do nosso Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando, não é mais uma questão de lei de graça. É de quem quer crescer, quem quer ser discípulo de fato. João 14, 21 diz:
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se ele me ama, será amado de meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Olha que poderoso isso. Entende? Então, precisamos entender algumas questões aqui, para a gente poder avançar para a questão de Atos 15. Então, entendemos essa questão entre a questão da lei e da graça. A graça sempre existiu, a lei sempre existiu, um não anda sem o outro, é como um pássaro de duas asas, entende? Você não pode abolir algo que o Senhor Jesus não aboliu, ele não aboliu a lei. E também ele não atribuiu salvação à questão da lei. A salvação é pela graça proporcional à fé. Que fé é essa? A fé que Tiago fala, fé sem obras é morta. Então precisamos de fé que possuam obras. Obras de quê? Obras de justiça. E aonde estão as obras de justiça? Na Torá, na palavra de Deus. As obras de justiça estão pautadas aqui. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe, né? E por aí fora, os 10 mandamentos e algumas questões aqui. Obviamente, claramente, regras que se diz respeito às cerimônias do antigo templo, isso não existe mais porque já não existe templo. O Senhor fez uma substituição na cruz. Existe uma substituição no madeiro, onde o templo foi tirado daquele templo, né, feito por mãos humanas e transferido para nós, templos vivos do Espírito Santo. É a única coisa que verdadeiramente muda na antiga para a nova aliança, é uma mudança de local de adoração. Presta bem atenção nisso. O local de adoração muda, e com isso muda também questões, né, da lei. Por quê? Porque coisas que eram necessárias para o templo antigo não são mais necessárias para esse templo novo, como diz a lei cerimonial do templo. Porque o templo agora somos nós. Agora nós temos que guardar o nosso templo. Então, quando se diz respeito a coisas que se diz respeito à integridade da nossa saúde corporal, saúde mental e saúde espiritual, isso se deve ser guardado. E isso está na Torá, com relação ao que você veste, ao que você fala, ao que você come, como você anda, os seus procedimentos, porque sois vós agora templos do Espírito Santo. E as regras cerimoniais, sim, elas foram substituídas, porque não são mais necessárias, porque já foi feito um único sacrifício de Yahushua HaMashiach, o Senhor Jesus, definitivamente, como diz o livro de Hebreus. Então estamos bem claros com relação a isso. E aí agora, né, como eu citei João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e ele será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Leia lá esse texto, poderoso. Próprias palavras do Senhor Jesus. Nós vamos para o texto de Atos, capítulo 15. Onde há um concílio em Jerusalém com todos os apóstolos, com todos os anciãos da igreja, a base, o alicerce da igreja. E eles, pelo Espírito Santo, determinam certas coisas. Por quê? Para os goíns, porque esse concílio somos para nós, aqueles que não são, vamos dizer, de natureza sanguínea judaica. Né? Mas eu creio que todos nós temos uma natureza sanguínea israelita, porque eles se espalharam por todos os povos da terra, e o chamado para Apocalipse não é só simplesmente para judeus, mas são para as 12 tribos de Israel. Eu creio que haverá uma restauração completa de Israel pela eclésia, pela igreja, pela carral, pela casa de oração, que somos nós, né? O povo que o Senhor tem trazido de volta aos originais da palavra de Deus em toda a face da terra, seja em qualquer denominação, igreja, país. Deus tem separado os seus ao redor do planeta, ao redor do mundo. E vamos ler então o texto de Atos, que fala dessas 4 leis, que esse é o nosso assunto, e o vídeo já está ficando delongado. Mas como eu disse, o vídeo de sábado é mais longo por conta de ser um estudo, né? Então, 4 leis que foi dita pelos apóstolos, os pais da igreja, os anciões e o Espírito Santo. Vamos ler bem o texto, olha só. Atos 15:21 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo, o Ruach Kadosh, e a nós quem? Os apóstolos, não vos impor mais nenhum tipo de encargo. Entende? Olha só. Senão estas coisas necessárias. Tá? E aí vamos para elas. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, e
onde eu estava aqui, da carne dos animais focados e da fornicação, ou prostituição. Ok. Quem determinou essas 4 leis? Para os goins, para os gentios somos nós. São leis aqui comportamentais, né, alimentares. Quem determinou essas 4 leis? E elas são só isso, é algo tão simples? Não. São 4 leis, na realidade são 4 tópicos, que elas podem ser subdivididos em Levíticos 17, 18, 19 e 20. 4 capítulos da Antiga Aliança falam exatamente sobre essas 4 leis. Levítico 17, 18, 19 e 20, minuciosamente. Ou seja, se você fala disso aqui, prostituição está nos 10 mandamentos, ok? Adultera, não adulterarás, faz parte de prostituição ou de fornicação, em outras traduções, ou seja, pecados sexuais de toda espécie de natureza errônea, né? Práticas pagãs relacionadas a pecados sexuais, está lá em Levíticos, né? Também é falado em Êxodo, mas é repetido em Levítico. Estou dando as referências para você. Levítico 17, 18, 19 e 20 fala sobre exatamente essas 4 leis. E os 10 mandamentos, que é Êxodo 20, fala um pouco sobre isso. Está embutido lá também. Então, o que eles colocaram? Coisas básicas, né, para os goins, para os gentios, para aqueles que não eram judeus, né, os misturados, né, os estrangeiros, que se convertessem ao nome de Yahushua Hamash, nosso Senhor Jesus, a obra do Calvário, a obra do madeiro. Para esses, eles determinaram, o Espírito Santo achou por bem com os apóstolos que mais essas coisas, além, né, das questões, fossem colocadas, não por mais julgo, a não ser a questão da fé, né, em nosso Senhor Jesus, e as questões cerimoniais relacionadas a nosso templo, Espírito Santo. Então essas 4 coisas, né, coisas sacrificadas ou coisas entregues a ídolos, como podemos colocar isso mais minuciosamente? Qualquer coisa, seja ela comida, seja ela de ordem de idolatria, imagens, seja ela de ordem idolatria humana, que idolatramos muitas vezes pessoas, colocamos em patamares que não deveriam estar, porque a palavra de Deus diz que aquele que quer ser grande, que seja o menor, que diminua, ok? Então, coisa sacrificada a ídolos, entra práticas pagãs aqui, comportamentais. Não sejais como os povos pagãos para onde vos envio, né? Para onde vocês estão tomando posse da terra. Está lá em Levítico. Práticas idólatras, ou práticas que envolvam questões de idolatria, como feitiçaria, agoraria, isso é coisas de idolatria, idolatrando a mortos. Então, se você pegar o texto de Levíticos 12, coisas sacrificadas a ídolos ou entregue a ídolos, tem muitas coisas ali que nós já não praticamos como cristãos, ou não fazemos. Isso é lei, está na Torá e está aqui aconselhada pelos apóstolos, pelo Espírito Santo em Atos 15. Não sou eu que estou dizendo isso. E se você pegar minuciosamente a Torá, o texto, você vai ver quantas coisas estão dentro de um tópico só. Coisas sacrificadas a ídolos, né? Entregues a ídolos, ou de origem dos ídolos. Está nos 10 mandamentos e está em Levíticos. Entende? Segunda coisa, né, que cabe aqui uma questão interessante. Do sangue, que seria isso, né? Alguns falam que, alguns entendem que é as questões de assassinato, né? Também concordo, pode estar incluso nisso aqui. Também pode estar relacionado, também está, porque a Torá diz que nós deveríamos abster de comer sangue, né? Ou ingerir sangue. Né? Por quê? Hoje nós entendemos por quê. O sangue possui a vida, é o DNA, e toda espécie de vida está no sangue. Todo tipo de vida, vírus, bactérias e qualquer coisa. E quando nós ingerimos diretamente a questão do sangue, né, o que acontece é que nós ingerimos muitas vezes vírus, bactérias, né, situações que podem fazer extremamente mal para o nosso corpo. E com isso, nós deveríamos não fazer tal coisa. Entende? Porque o sangue ele é ingerido vivo, geralmente não é processado, né? Isso é uma questão. Isso está lá em Levíticos, está bem claro lá, 17, 18, 19 e 20. Volto a repetir os textos, né? Com relação às práticas alimentares. Também pode ser interpretado, alguns interpretam como uma questão de assassinato, né? Nós deveríamos não estar com sangue nas mãos,
né? Matar. Se for assim, também está na lei, na Torá, nos 10 mandamentos, está nas questões das escrituras. Agora, um terceiro tópico, um terceiro ponto que ele diz aqui. Carne de animal sufocada. Por quê? Porque o animal que morre sufocado, ele morre com sangue dentro de si. Se você quiser interpretar o sangue como sendo questão de assassinato, né, que pode sim ser, que também deveríamos observar essas questões, não deveríamos matar, e o Senhor Jesus diz lá nas questões do Sermão do Monte, né, aquele que diz seu irmão tolo, ou que agride ele, ou que mata ele dentro de si, do seu coração, já assassinou ele. É um tipo de assassinato sem derramamento de sangue, né, ele subiu o padrão da Torá. Ele subiu o padrão. Ele não anulou, mas ele subiu o padrão. Se você pegar os textos, né, do Sermão da Montanha, que Yahushua HaMashiach, nosso Senhor Jesus, fala, ele pega o padrão da Torá, ele põe num nível de excelência espiritual. Se você acha que seguir a lei era impossível, com o padrão que Jesus sobe, é muito mais difícil. Se você observar isso, né? Como está escrito, ele diz, não adulterarás. Ele fala, ele sobe o padrão e diz o quê? Se porém olhares para uma mulher com um olhar libidinoso, é isso que diz o texto. Não é? Aí alguns traduzem com intenção impura. Um olhar com libido é um olhar que libera feromônios no seu corpo. Ou você já sofre, né, no seu corpo, né, o homem ou a mulher, alterações. Entende? Você sabe muito bem o que eu estou dizendo. Tanto para o homem quanto a mulher. Né? Alterações sexuais, né? Com libido. Quem já libera isso com aquele desejo de ter aquilo que não deveria ter, que não lhe é lícito ter, já adulterou com ela. Porque adulterou dentro de si. Entende isso? Então aqui nós temos um padrão elevado. E ele diz aqui no sermão algo muito interessante. O Sermão da Montanha diz: se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, não herdareis o reino dos céus. Ou seja, exceder é ir além. Ir muito mais além. E como ir além? Aquele que tem, volto a repetir o texto, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. João 14, 21. E serei amado do meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Aqui está falando, Jesus está falando isso. Então, meu querido, a salvação é pela graça. Concordo plenamente. Não é por obras. Mas a justificação é pela fé. E a fé sem obras é morta. Obras em quê? Obras na palavra. A obras de justiça. A obra, isso, a palavra, a Torá é o próprio Senhor. Ele se identifica assim. Eu sou o Aleph e o Tav. Eu sou a primeira letra da Torá e sou a última letra das Escrituras. Levando em consideração, presta bem atenção no que eu vou dizer, que na época dos apóstolos, eles não tinham a nova aliança, porque foi eles mesmos que escreveram sobre as questões da nova aliança. Então eles pautavam em quê? Na Torá, na Tanakh, nos profetas, na lei e nos profetas. Essas eram as escrituras que eles possuíam em mãos para avaliar, para analisar. Entendam isso. E eles falam aqui, né, uma quarta coisa sobre a questão da fornicação, da prostituição. Então, os 4 leis, né, as 4 situações que eles deveriam se isentar. Só que quando fala de fornicação, se você for lá em Levíticos, nos textos levíticos, lá tem uma série de questões, né? Fala sobre incesto, né? Pai com filho, filho com pai, sobre irmão com irmão. Fala sobre sexo entre homem e mulher e mulher. Fala sobre sexo bestial enquanto animais. A Bíblia, ela é minuciosa com relação a práticas pagãs sexuais erradas. Então, quando você vê esse tópico aqui, tem uma série de coisas ali. Não é só uma questão. Quando a Bíblia diz, em Êxodo 20, sobre a questão do adultério, não adulterarás, adulterar é mudar a forma natural, é tirar da forma normal e adulterar. Então, todo tipo de relação sexual que não seja debaixo de uma aliança conjugal feita pelo Criador e abençoada por Ele, com quem não é o seu cônjuge, quem não é, porque sexo só é errado feito na hora errada, com a pessoa errada e da forma errada. Entendeu essas 3 coisas? Na hora errada, fora da aliança. Que não é uma aliança com o Criador e com o seu cônjuge. Ser fiel à mulher da tua mocidade.
então na hora errada, da forma errada. Que forma errada é essa? Com outras, né, outras práticas pagãs. Aqui tem incluso práticas pagãs, formas erradas, lugares errados, com coisas erradas, com intenções maléficas erradas. E com a pessoa errada, né? Então, qual a pessoa errada? Aquela que não é o seu cônjuge, né? Então, a hora errada é fora da aliança, né? Na forma errada é da forma que não é bíblica, que está lá nos textos de Levítico, e tem muita coisa ali falando sobre isso. E com a pessoa errada é aquela que não faz parte da aliança do seu casamento, né? Ser fiel à mulher da tua mocidade. Então, como você só olhar isso senão como adultério? Adulterar é exatamente mudar a forma natural que o Criador criou. Não adulterarás. Então, há muita coisa que você já observa, que eu estou falando, né, que os cristãos já pregam sobre isso, já pregam contra isso, e está lá em Levíticos. E como é que vocês têm coragem de falar que não seguem a lei? Sabe? É uma palavra que não faz sentido. Agora, vocês quiserem falar que eu não quero guardar certas coisas que a lei diz, por causa de certas coisas que eu vi, né, por causa de algumas interpretações ali da nova aliança, isso é uma questão de discussão. Agora, presta bem atenção. Eu gravei aqui, falando sobre as questões das festas, né? Vou finalizar aqui essas 4 leis, né? Você pode trazer esse estudo, mas eu vou falar algo aqui. Eu falei sobre as questões das 7 festas do Criador, que está lá em Levíticos 23. 7 festas, ele determinou como estatuto perpétuo. Aí você fala pra mim, mas eu não tô na lei, eu tô na graça, eu não tenho que guardar a festa porque eu não sou judeu. Não, você não é judeu. Você é israelita, pela nova aliança do madeiro, que foi espalhado por todas as terras do mundo. Você foi incluso na promessa, que era para um povo, que foi estendida para nós. Então você faz parte de um projeto muito maior, que só um povo, que é salvar toda a terra. Agora presta bem atenção. Vou dar um exemplo da minha terra, Goiás. Lá temos a tradição da festa de São João. Olha que interessante, né? Festa junina. Aqui em Portugal tem a festa de São João. E aqui eles guardam essa festa rigorosamente, né? Data de 21 de junho, aqui em Portugal. Aí no Brasil a data é variada, mas eles comemoram. E as igrejas, né? Por um bem maior, resolveram fazer o quê? Vamos fazer a festa São João, né? Festa junina, e comemoram festa junina na época junina de uma forma cristã. Não sei se você está me entendendo. Entende? No carnaval, aproveita o feriado de uma forma cristã. Vamos fazer retiro para os jovens. Agora a pergunta, aonde está, né, o errado de guardar as festas que o Criador determinou? Para tempos, épocas e estações. Está em Levíticos capítulo 23. Por que isso é lei? Porque podemos guardar festas pagãs, comemorar festas pagãs com a igreja, né, como o Natal e outras que não são festas que o Criador estabeleceu, mas quando eu falo como eu decido, como cristão, como, né, eu nem gosto muito dessa palavra, mas como Netzarim, como um filho de Deus, como filho, um Benai Elohim, guardar as festas que o Criador determina aqui na palavra, né, em Levíticos 23, como estatuto perpétuo pelas gerações, e o Senhor Jesus diz isso, e a única festa que os cristãos têm guardado é só a Páscoa, mas nenhuma. Quando eu falo que eu vou fazer isso, aí eles falam, não, esse é legalista, esse aí quer guardar a lei, esse aí quer observar a lei. Ah, mas se eu for celebrar e fazer uma festa de São João dentro da minha igreja, aí eu sou da galera, aí eu sou gospel, aí é legal, né? Paganismo tem que ser abandonado. E seu amor por Senhor tem que ser demonstrado com ações e atitudes naquilo que Ele deixou. Não é a forma que você acha que Ele quer ser amado. É a forma que Ele disse que precisa ser amado. Aquele que tem, João 14, 21, encerra essa palavra, essa fala dizendo isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E ele será amado do meu Pai. Eu me manifestarei a ele. Entenda esse texto. Me desculpe pela minha emoção, mas, sabe, nós precisamos, amar o Senhor intensamente. Eu observo questões da palavra,
Não é porque eu sou legalista, é porque eu amo. Não é força, não é por violência, não é porque ele me obriga, é porque eu amo. Isso não é peso para mim, isso não é peso para minha família guardar um sabá. Isso não é peso para minha família comemorar as festas que ele deixou. Isso não é peso para mim não adulterar, não prostituir, não dar falso testemunho, guardar minha vida, guardar minha santidade. Isso não é peso, é porque eu amo. Não é por força nem por violência, é por amor. Agora, se você não tem amor suficiente para guardar um sábado, ou não tem amor suficiente, porque eu não concordo teologicamente com isso, que seu sábado seja verdadeiramente guardado, porque muitos crentes dizem guardar o domingo, né? Que não vejo nada errado, porque a palavra sábado é separação, mas muitos crentes dizem, resolveram guardar o domingo, mas não guardam. Eles vão meramente a uma missa, depois vão para uma festa, vão para a comunhão. Alguns nem ignoram isso, vão trabalhar, vão fazer outras coisas. É uma ignorância completa, porque não guardam. Guardar é exatamente fazer o que nós estamos fazendo aqui em família, sabe? Estamos juntos em jejum, comunhão juntos em casa, descansando, adorando, ministrando, falando daquilo que deve ser falado, da palavra do Criador, sabe? Louvando e engrandecendo o nome do Senhor, eu estou descansando nele. O meu descanso é no Senhor, ele é o sábado, ele é meu sábado. Quando ele diz eu sou o Senhor do sábado, ele não estava abolindo o sábado, ele falou que o que se deve ser feito no sábado é adorá-lo, é verdadeiramente gastar tempo com aquilo que se deve gastar. Entende o que eu estou dizendo? Agora alguns ignoram isso, não, porque o sábado não é no sábado, porque o tempo se perdeu. Eu até concordo, os calendários se perderam, hoje nós estamos no calendário gregoriano. Mas não ignore que muitas coisas estão ali e devem ser observadas porque amam. Não está relacionado à salvação, mas ao amor. E o amor é a palavra ahavá do hebraico, que é servir. E fecho aqui essa fala, Shabbat Shalom, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, e os obedece, e os observa, esse é o que me ama. Será amado pelo meu Pai, e eu me manifestarei a ele. Amém?